E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai responder o item 2 da parcial G do exercício 1, tá? A gente já fez o primeiro item, agora a gente vai fazer o segundo. Ele diz assim: indicar a massa final da mescla gasosa. A gente tem que ver, então, do que está composto a massa final. A massa final, no caso, a mescla final, a gente vê aqui, ó, está composto por N2, SO2, que já tinha antes, tá na porção inicial, né, na solução inicial, e o SO2 que foi agregado aqui, esses 16 gramas de SO2, né? A gente viu também que a gente tem aqui o mol de cada uma desses gases que estão presentes na mescla. A gente vê que de N2 tem, na solução final, tem 0,130 mol. De SO2 tem 0,130 mol e tem o que foi agregado, que equivale a 0,25 mol. Então, é assim que a gente vai descobrir quantos gramas tem na mescla, tá? Qual é a massa final da mescla. Então, vamos lá. De N2, então, eu tinha aqui N2, aí eu já tinha também SO2, depois foi agregado nessa mistura mais SO2, né, mais 16 gramas. A gente viu que tem 0,130 mol de N2, 0,130 mol de N2 de SO2 que já tinha, e foi agregado mais 0,250 mol de SO2, né? Então, a gente pode ver que de N2 tem 0,130 mol. E a gente pode pegar a massa molar do N2. Massa molar do N2, se a gente for olhar na tabela periódica, a gente vê que a massa atômica do N2, a massa atômica de N é 14, vezes 2, porque tem 2 átomos, isso é igual a 28 gramas por mol. Ou seja, que em 1 mol eu tenho 28 gramas de N2. Mas eu não tenho 1 mol, eu tenho 130 mol de N2 nessa mescla. Então, 0,130 mol de N2 equivale a X gramas de N2. Então, a gente vai fazer essa regrinha de 3 aqui. Primeiro que está com X, né? 1 vezes X é igual a 0,130 vezes 28. Então, a gente descobre aqui que X é igual a 3,64 gramas de N2. Por quê? Mol embaixo de mol e gramo embaixo de gramo. Então, a gente já achou qual é a massa de N2 nessa mescla final, né? Agora, a gente tem que achar de SO2, que vai ser a soma do que já tinha, que é 0,130 mol, mais 0,25 ou 250 mol, né? Que é o que foi agregado nessa mescla na solução final. Então, 0,50 mais 0,130. Então, o SO2 vai ser igual a 0,380 mol. Então, a gente tem que fazer primeiro a massa molar do SO2. Como que a gente faz? Pegando a massa atômica na tabela. O enxofre tem 32 gramas, né? Vezes 1, porque eu só tenho um átomo, igual a 32, mais o oxigênio, a massa atômica dele é 16, só que eu tenho 2 átomos, então eu multiplico por 2, certo? Então, fica 32 mais 32, que fica igual a 64 gramas por mol. Essa é a massa molar do SO2, ou seja, que em 1 mol eu tenho 64 gramas. Só que nessa mescla, a gente viu que a gente tem 0,380 mol. Isso aqui, então, está para Y gramos de SO2.
Então, grama embaixo de grama e mol embaixo de mol. Vou fazer uma regrinha de 3 simples. Primeiro que tá com y, 1 vezes o y, depois 0,380 vezes 64. Então, a gente descobre que o y é igual a 24,32 gramas de SO2 que tem nessa mescla gasosa. Ele quer a massa final, ou seja, ele quer a soma das duas massas de N2 e de SO2. A soma disso dá 27,96 gramas aqui. Essa aqui é a massa final. Então, essa é a resposta desse exercício, tá? Qualquer dúvida, questão, pergunta, podem me mandar aí nos comentários.